Revelação emocionante, tintas feitas com mumificados. A história vitoriana que choca e inspira. São Paulo, com suas luzes e sombras, pulsava como o coração inquieto de Joaquim. Nos 35 anos de sua vida, ele atravessou ruas até se sentir parte da paisagem, mas morava num pequeno apartamento na Zona Leste, onde o amor convivia com as apertadas dívidas. Ao lado de Maria, a esposa dedicada, e dos filhos Pedro e Ana, o cotidiano era uma luta sem fim por um futuro mais digno. Ele despedia-se dos pequenos ao saírem para a escola, suas expressões sempre cheias de esperança, mesmo quando o peso do mundo lhe esmagava o peito. Trabalhando em uma loja de materiais de pintura, a rotina de Joaquim era repleta de cheiros e cores que muitas vezes o levavam de volta à sua infância na comunidade onde a arte era um grito de resistência. Mas a adrenalina do sonho de expor suas obras nunca morrera e a cada dia, a distância entre seu sonho e a realidade parecia aumentar. Até que numa noite chuvosa, quando organizava a loja, encontrou um antigo diário de um artista vitoriano. As páginas amareladas revelavam fórmulas de tintas hipnotizantes, e ao ler sobre um componente misterioso que prometia vitórias nas cores, a mente de Joaquim girou como uma peça de um quebra-cabeça. Este artista parecia ter encontrado uma forma de criar uma beleza duradoura, mas o que mais o intrigava eram as referências a uma prática antiga de mumificação. Sentiu a pressão crescer. Ele estava prestes a descobrir algo que poderia mudar sua vida e a de sua comunidade. Seriam aquelas tintas a chave para sua libertação? Ele teria que decifrar este enigma em meio ao amor por sua família e à responsabilidade que sentia por todos ao seu redor. As primeiras tentativas foram mágicas. Criou cores vibrantes que dançavam na tela e pareciam ter uma vida própria. Joaquim sorriu ao imaginar a reação das galerias, mas com cada nova criação, uma sombra escura também o acompanhava. O preço da beleza. O clamor por ética começou a ecoar nos corredores do meio artístico e a fama trouxe consigo um novo peso. As batalhas da vida em comunidade não resolvidas se tornaram parte de sua história, e ele se viu em um dilema cruel. O que estava disposto a sacrificar por seus sonhos? No dia da exposição, enquanto preparava seu estande, a tensão pulsava na sala, e Joaquim sentia-se um peixe fora d'água diante da elegância dos outros artistas. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Corações batendo, olhares curiosos. O peso de uma escolha se aproximava. O que tinha mudado? Uma multidão se reunia ao seu redor e os comentários sobre sua obra começavam a ganhar volume. Mas o que havia nas cores que ele escolhera? O caminho tortuoso de sua criação era um mosaico de ambição e amor. O que restaria se ele não fosse honesto consigo mesmo? Um dos convidados, com um semblante intrigado, se aproximou e, em um sussurro cortante, trouxe à tona uma revelação que poderia abalar não apenas seus sonhos, mas toda a essência de sua jornada. A pergunta pairava no ar: até onde você iria por um pouco de reconhecimento? O silêncio foi quebrado por murmúrios que dançavam entre os convidados, um eco de curiosidade e ceticismo. Joaquim sentiu seu coração acelerar. O olhar do homem que se aproximou era penetrante, quase desafiador. Você realmente sabe o que está por trás dessas tintas? Ele questionou, com uma voz que soava como um sussurro gelado na sala aquecida. As luzes intensificavam as cores vibrantes da obra, mas a beleza agora parecia quase ameaçadora. Enquanto o artista tentava processar a pergunta, uma onda de incerteza invadiu seu peito. Ninguém parecia compreender a luta que se escondia atrás de cada pincelada. Ele havia transformado dor em arte, um reflexo do seu esforço para proporcionar um futuro melhor para sua família. Mas em meio ao brilho e à admiração, a sombra de sua criação sussurrava segredos obscuros. O que havia nele que ele ainda não compreendia? Você pode ser famoso, Joaquim, o homem continuou, mas a fama vem a um preço. As palavras reverberavam em sua mente como um tambor agourento. Mesmo entre aplausos e elogios, a ideia de que suas tintas eram feitas com partes de algo sagrado e profano se sobrepunha às suas esperanças. Seriam as cores que iluminavam suas telas manchadas com as histórias de vidas perdidas? Ele teve um súbito desejo de ser invisível, de se esconder atrás do colorido de suas criações. Mas não podia. As vozes ao redor aumentavam, e os convidados começaram a se aproximar,
queixando-se de algo que não estava claro. Joaquim, esses pigmentos são legítimos? Alguém perguntou, olhos arregalados, enquanto o outro balançava a cabeça, como se soubesse o que estava por vir. Maria, que observava da plateia, sentiu uma onda de desespero. Cada elogio parecia uma faca cortante em seu coração. Joaquim sabia que a verdade poderia destruir não apenas seu sonho, mas também seu laço mais precioso, sua família. Ele podia sentir a pressão aumentando, um nó se formando na garganta enquanto ele lutava para encontrar as palavras certas. Essas cores são uma homenagem, conseguiu dizer, os lábios tremendo. Uma conexão com o passado, uma forma de lembrar. As palavras escaparam, mas estavam longe de acalmar a multidão. Murmúrios de julgamento e especulação se espalhavam como fogo em palha seca. Joaquim olhou para as obras atrás de si, suas criações cheias de vida, mas que agora pareciam carregadas de culpas. Ele pensou em Pedro e Ana, que aguardavam ansiosos por uma notícia de seu pai, e o peso do olhar deles o atravessou. Ele queria ser um orgulho, não uma mancha. Um silêncio carregado tomou conta do ambiente às suas palavras inexplicáveis. Ele sentiu que estava prestes a se despir de sua alma, revelando mais do que deveria. E se o homem à sua frente tivesse razão? E se o reconhecimento que tanto ansiava fosse um veneno disfarçado? A multidão agora ansiava pela resposta. O que ele realmente estava disposto a sacrificar por um futuro brilhante? O olhar de Maria era um apelo silencioso. Então, em um momento de claridade inspiradora, Joaquim decidiu que não podia mais esconder a verdade, mesmo que isso significasse arriscar tudo. Começou a voz falhando e as palavras se transformando numa batalha interna. O que ele revelaria? O que vinha a seguir poderia mudar sua vida para sempre. E será que a verdade, quando exposta, traria liberdade ou desespero? O ar estava pesado, a tensão quase palpável na sala. Joaquim sentiu seu mundo encolher ao redor dele. As luzes pareciam se apagar, deixando apenas a sombra do olhar do homem que desafiava a verdade dele. Ele precisava decidir. Poderia enfrentar o peso da realidade ou se esconder atrás das paletas coloridas que tanto amava. Eu fiz essas tintas com... Começou, mas a voz o abandonava. As palavras se misturavam em sua mente como uma tempestade, cada ideia colidindo e causando mais confusão. O que seus pincéis realmente carregavam? E mais importante, o que ele estava disposto a perder? Os murmúrios aumentavam, e ele podia ver as feições dos convidados distorcidas pela crescente desconfiança, quase como se todas as suas vozes se tornassem uma só. Ele queria gritar. Em vez disso, seus lábios se fecharam. Maria, no fundo, tinha os olhos marejados. A visão dela era um lembrete doloroso do que estava em jogo, do amor que poderia se perder. É uma homenagem, uma conexão com o passado, repetiu, como se isso pudesse salvar a verdade de seu conteúdo sombrio. A sala estava prestes a implodir em especulações, e cada segundo parecia uma eternidade. As declarações infundadas flutuavam, como flechas disparadas no escuro. Foi então que o homem se inclinou mais perto, um sorriso enigmático nos lábios. Mas o que você realmente está homenageando, Joaquim? A quem você deve sua verdadeira lealdade? Ao passado ou ao futuro? As palavras dele cortaram como uma lâmina. Joaquim sentiu-se paralisado. Aquelas questões reverberavam na sua alma. Apenas ele sabia o que cada cor representava. A dor de pessoas que haviam sido esquecidas, histórias enterradas sob camadas de construção e ilusão. Eu não sei, ele finalmente murmurou. A sala entrou em um silêncio ensurdecedor. No canto, Maria levou a mão ao peito, como se qualquer momento a ver fosse um aviso. Joaquim olhou para suas telas, como se elas pudessem contar a história que não conseguia. O vermelho escuro, a profundidade do azul, cada cor uma lembrança do que ele havia sacrificado. Uma voz forte rompeu a tensão. Ele sabe muito bem do que está falando. Era Pedro, seu filho mais novo, um menino que já carregava mais entendimentos do que um garoto de sua idade deveria. Os olhares se voltaram para ele, a inocência contrastando com a situação caótica. Ele fez para nos lembrar, para a gente nunca esquecer. Não foi por mal. Aquelas palavras trouxeram um calor ao coração de Joaquim, mas ao mesmo tempo, o medo se intensificou. Pedro estava certo. Mas e se a verdade arruinasse tudo? A revelação poderia escancarar suas feridas e provocar a fúria que temia. Se você tem algo a dizer, que seja agora, disse o homem com a voz cortante. Havia um gozo em sua face, como quem presenciava um espetáculo. Nesse momento crucial, Joaquim se viu em um labirinto sem fim, perdido entre o desejo de proteger sua família e a vontade de libertar sua própria verdade. Ele respirou fundo. O ar lhe faltava, mas a decisão começava a tomar forma na sua mente. O que posso perder? Pensou.
E logo, sem mais hesitações, ele decidiu. Olhou para todos os presentes, e com o coração batendo forte, a voz carregada de emoção, ele disse: eu fiz essas tintas com partes de nosso passado, partes que nunca deveriam ter sido esquecidas. E enquanto essas palavras ecoavam pela sala, Joaquim soube que a hora da verdade havia chegado. O que viria a seguir poderia resolvê-los ou separá-los para sempre. Como lidar com as consequências de uma revelação tão profunda? Mas havia um propósito, ele completou, a fervura de suas emoções começando a transparecer. Teria que se preparar para a reação que bateria como um relâmpago em uma noite tempestuosa. O murmúrio na sala tornou-se uma cacofonia de vozes confusas, cada convidado tentando processar o que havia acabado de ouvir. Joaquim sentiu o chão sob seus pés balançar, como se estivesse prestes a cair em um abismo que ele mesmo havia criado. O artista e a pessoa que ele era pareciam colidir em um único momento. Maria, com os olhos brilhando de preocupação, deu um passo à frente. Joaquim, o que você está dizendo? A incredulidade em sua voz era como um grito preso na garganta. A mulher que sempre o apoiou, a luz em seus dias sombrios, agora estava consumida pela dúvida. Eu pintei com a história deles. Com o sofrimento e as memórias que, se não contadas, acabam por ser apagadas. Ele se esforçava para articular um raciocínio que fazia sentido, tanto para ele quanto para todos ali. Essas tintas representam famílias, pessoas que viveram e morreram e que a cidade esqueceu. Eu não consegui ficar em silêncio. E enquanto ele falava, o homem de olhar penetrante ficou cada vez mais intrigado. E você acha que isso é suficiente? Remover a poeira das histórias faz com que elas voltem à vida? O tom dele misturava desafio e curiosidade, como se quisesse estrangular a própria expressão de Joaquim. Sim, elas vivem de novo, através da arte. Joaquim respondeu, sua voz reverberando na sala. Ele não podia deixar que o medo governasse aquela revelação. Ele pensava em cada tela, cada pincelada, em Pedro e Maria, e como sua arte fora sempre uma extensão deles. Os murmúrios começaram a se acalmar, mas as expressões ainda variavam entre medo e dúvida. A tensão era palpável. Joaquim procurou os olhos, um a um. Ele queria que eles vissem a sinceridade de suas intenções. Mas havia uma responsabilidade à sua frente, um peso que só aumentava. Você quer mesmo contar essas histórias? O homem dirigiu-se a ele, sua voz mais suave agora. E se as histórias que você carrega forem mais sombrias do que você imagina? E se, ao trazer essa memória à tona, você causar mais dor do que cura? Você está preparado para o que isso pode causar à sua família? Pedro, em uma tentativa de proteger o pai, interveio. Mas pai, isso é importante. Histórias não são só sobre dor, são também sobre o que podemos aprender, sobre como podemos mudar. Sua voz era firme, mas estava carregada de preocupação. Se a gente esquecer, a gente nunca vai melhorar. Joaquim olhou para seu filho, e um misto de orgulho e dor cresceu dentro dele. O menino estava dizendo a verdade, mas a ideia de abrir feridas antigas o consumia. Mais uma vez, o dilema invadiu sua mente: proteger a família, ou apresentar uma nova extensão de si mesmo. Um silêncio profundo tomou conta da sala novamente. Joaquim não sabia se deveria prosseguir, mas o momento era decisivo e, com um impulso inesperado, ele buscou força no olhar de Maria. Ela estava ali, respirando profundamente, esperando que ele fizesse a escolha certa. Eu escolho trazer essas histórias à vida. Não posso deixar que elas fiquem na sombra. Ele disse, a força em sua voz crescendo a cada palavra. Quero que todos saibam porque esse legado é importante. Para que nunca, jamais, as histórias se percam de novo. As reações começaram a pipocar na sala. O homem inclinou a cabeça, parecendo admirado, enquanto alguns convidados começaram a sussurrar entre si. Maria fez um movimento quase imperceptível, um sorriso tímido pairando em seus lábios, mas os olhos ainda refletindo insegurança. Então que venham as consequências, Joaquim finalizou, sentindo-se fortalecido, mas ao mesmo tempo nervoso com a possibilidade do que poderia acontecer. Ele não poderia voltar atrás agora. Mas a pergunta estava no ar. Conseguiria ele encarar tudo o que viria a seguir? A verdade, por mais dolorosa que fosse, poderia ser libertadora ou devastadora. E enquanto o clima mudava, uma nova sombra pairava sobre eles, uma que poderia exigir uma escolha ainda mais difícil. O que mais ele ainda precisaria sacrificar? A sala estava cheia de murmúrios inquietos, como um rio de vozes que escorria entre os convidados. Joaquim sentia a pressão aumentar em seu peito, uma mistura de medo e determinação. Ele não sabia como era possível misturar suas emoções com as histórias que havia aberto, mas sentia que havia um poder ali.
A presença dos ausentes quase parecia palpável, como se eles observassem tudo, aguardando que suas vozes finalmente fossem ouvidas. Maria se aproximou dele firme. Nós vamos passar por isso juntos, Joaquim. Mas precisamos ter cuidado. Essas histórias não são apenas suas, disse ela, envolvendo o braço em torno dele, como um suporte contra a tempestade que se formava. A preocupação em seu olhar era clara, mas havia também uma centelha de apoio. Vamos enfrentar isso lado a lado. O homem de olhar penetrante, que até então permanecerá em silêncio, finalmente quebrou o gelo. Então me diga, Joaquim, o que você espera alcançar? O que você quer que as pessoas sintam ao ver suas pinturas? Joaquim respirou fundo, lembrando-se de cada pessoa que inspirou sua arte. Pensou em Pedro, que carregava a esperança inocente de um menino, e em Maria, que era sua bússola moral. Eu quero que elas sintam a dor, mas também a beleza. Que saibam que há vida em suas memórias, que o passado clama por reconhecimento não só por dor, mas pela esperança de um futuro diferente. Enquanto falava, viu alguns rostos entre os convidados mudarem. A incredulidade começou a dar espaço à empatia. O homem que o desafiara inclinou-se levemente para a frente. E se as histórias que você carregar forem mais pesadas do que você está preparado para lidar? O que acontecerá quando as memórias começarem a aflorar? O dilema era real, e Joaquim sentiu um frio na espinha. E se, ao escavar as feridas, ele trouxesse à tona algo que jamais pudesse ser curado? Olhou para o filho, que o observava com expectativa, e se lembrou da promessa que fez a si mesmo. Histórias não vão morrer enquanto eu estiver vivo. Um calor crescente envolveu Joaquim, uma onda de coragem. Estou pronto. Estamos prontos. Não é apenas sobre mim. É sobre todos nós. Não podemos nos calar mais, mesmo que isso cause dor. Ele percebeu que sua voz carregava um poder que nunca tinha notado antes. Havia ali um vislumbre de verdade que poderia ecoar muito além daquela sala. As pessoas começaram a sussurrar, algumas com preocupações visíveis, outras já absorvidas pela ideia de que algo monumental estava prestes a acontecer. Ele poderia ouvir fragmentos de conversas, palavras de apoio misturadas à ansiedade. Talvez isso possa realmente mudar algo, sussurrou uma mulher ao fundo. E se ele estiver certo? Precisamos saber, outra voz murmurou, cheia de curiosidade. Mas, em meio à tensão, uma voz cortante se destacou. E se você acabar perdendo tudo? Sua família? Sua própria sanidade? O homem do olhar penetrante voltou a falhar, desafiando Joaquim mais uma vez. Aquilo era um golpe, e Joaquim hesitou por um segundo. Mas o olhar determinado de Pedro e o apoio de Maria logo reergueram. A dor pode vir, mas acompanhará a esperança. E eu sou mais do que apenas estas memórias, sou o que eu faço delas. Se estou disposto a sacrificar, é para que outros não precisem nascer das cinzas da dor. A intensidade nas vozes ao redor aumentou novamente como um turbilhão. Agora, todos estavam envolvidos. Agora todo o peso dos olhares estava voltado para ele. Joaquim podia sentir o que estava por vir, uma fraqueza e uma força se entrelaçando como linhas em uma pintura. Ele olhou nos olhos de Maria. Estamos juntos, não é? A confirmação silenciosa dela era tudo o que ele precisava. Mas a grande questão que pairava rebelde na mente dizia respeito ao que ele poderia perder. No fundo, uma pergunta crucial ecoava: até onde Joaquim estaria disposto a ir para resultar em cura e expressão? E ao se preparar para essa jornada de revelação, o universo parecia conspirar, deixando uma questão pairando no ar. A verdade seria a porta para sua libertação ou seu abismo? Conforme Joaquim absorvia o peso daqueles olhares, sua mente se enchia de imagens. Ele via as memórias dançando na tela de sua consciência, uma mistura dos risos e das lágrimas que habitavam sua história. Cada pessoa presente na sala parecia ter um papel em seu enredo, e ele sentia que a pressão daquela expectativa poderia ser o catalisador que precisava. Essa era a hora de mostrar quem ele realmente era. O homem de olhar penetrante, percebendo a mudança em Joaquim, cruzou os braços e sorriu, como se já soubesse o que viria a seguir. Então parta para essa jornada, Joaquim. Deixe que as cores que você usa ecoem a verdade que está prestes a revelar. Joaquim respirou profundamente e, ao olhar para as telas expostas, sentiu que cada uma delas era um pedaço de sua alma. Meu Deus! Como havia carregado tanto tempo essas histórias sem contar? Desperto, começou a caminhar em direção à primeira pintura. Era uma cena sombrio, a sombra de uma infância marcada por traumas. Tentava lembrar de como se sentiu ao pintar aquela imagem, mas o que conhecia agora era a relevância que aquela tela poderia ter. Essa aqui, começou ele, gesticulando para a visualização que estampava o espaço com tons de cinza e azul. Mostra a perda que eu enfrentei. A ausência do meu pai, as memórias do que poderia ter sido.
Os murmúrios aumentaram, e ele sentiu a mão de Maria em seu ombro, um pilar de força. Mas mesmo na escuridão eu queria transmitir luz. Uma lembrança de que a vida sempre carrega implicações de esperança. Debruçou-se sobre a tela, seu coração pulsando no ritmo de suas próprias palavras. As memórias nos moldam, mas não devem nos aprisionar. Ele olhou para o homem de olhar penetrante que agora tinha uma expressão intrínseca de reflexão. O que você realmente teme, Joaquim, é que essa libertação possa custar suas conexões, como as que você tem com sua família. A afirmação do homem fez um arrepio percorrer sua espinha. Ele poderia ver como a dúvida ameaçava consumir suas certezas, mas a voz materna de Maria continha força em sua simplicidade. Fale, Joaquim. Mostre sua verdade. Em outro impulso, Joaquim foi até a segunda pintura, um retrato vibrante de sua mãe, cercada de flores, simbolizando sua força e resiliência. Eu a pintei repleta de todas as cores que sonhei, e não pelas dores que ela carregou. Porque mesmo quando a vida tenta tirar tudo, ela se recusa a se deixar abater. Ele foi tomado por lágrimas. Sentiu que cada palavra que saía dele era não apenas para os que o ouviam, mas também para si mesmo como um chamado à cura. Essas cores precisam ser vistas, precisam ser sentidas. Sua voz crescendo, ressoando pela sala agora em silêncio. E um dia, espero que elas possam ser uma âncora para aqueles que também carregam cicatrizes. Porque a beleza pode surgir no lodo e nas ruínas. O ambiente mudava, o peso do silêncio agora era de um entendimento compartilhado. Pessoas comovidas trocavam olhares, alguns tinham os olhos marejados. O artista estava se revelando nu, em um ato de vulnerabilidade extrema. Mas, enquanto Joaquim falava e sentia o apoio crescente de sua família e amigos, algo do fundo da sala começou a mudar. A tensão parecia voltar, uma sensação estranha de resistência começava a flutuar no ar. Um dos novos convidados, um homem idoso, levantou-se. E se isso não for suficiente? E se mesmo assim você não conseguir escapar do que te assombra? A voz do homem era profunda e ecoava com uma certeza desafiadora. Joaquim ficou paralisado. Um misto de insegurança e coragem se debateu dentro dele. Ele tinha sido a voz dos que não podiam falar, mas agora sentia o peso da própria verdade. A pergunta que o velho lançara no ar parecia ser o eco das inquietações que ele não havia tratado. O abismo poderia se estreitar. Assim, ficou ali no centro daquela sala, questionando se tinha força para confrontar não apenas os fantasmas que trazia em suas telas, mas também os que nasciam de seu interior. Ele olhou para Pedro, Maria e para todos os rostos ao redor. Hesitante. O que viria a seguir? Havia uma nova camada em sua jornada que ele não havia previsto, uma provação que poderia aprofundar a dor ou abrir uma janela para uma verdadeira liberdade. Uma respiração profunda e incerta escapuliu dos lábios de Joaquim. As palavras do homem ecoavam em sua mente como um eco insistentemente repetido. E se? A dúvida cortou suas artérias. Era como se uma sombra tivesse pousado sobre seu coração, obscurecendo as cores que ele tentava transmitir. Os olhares ao seu redor pareciam ser um misto de apoio e expectativa, mas ele sentia um abismo se aprofundar dentro dele. De que adianta pintar essas memórias se elas não podem me libertar? Pensou, lutando contra o turbilhão que borbulhava em seu interior. Maria, ao lado dele, percebeu a mudança de expressão no rosto do filho. Com delicadeza apertou sua mão e disse: "Você é mais forte do que imagina, Joaquim. Cada pincelada é uma parte de quem você é. Não tenha medo de mostrar sua voz." Joaquim olhou para ela, reconhecendo a força que emanava daquela mulher. Se suas cores podiam falar, então talvez, só talvez, ele também pudesse. Ele se virou novamente para a pintura de sua infância. Essa dor que carrego está entranhada em minha pele, e eu nunca soube como lidar com ela. A verdade é que por muito tempo, acreditei que as memórias poderiam me escravizar. Sua voz soou mais firme, suas mãos, ainda trêmulas, começaram a gesticular. Mas hoje, neste momento, eu escolho transformar tudo isso. Ele olhou para o homem idoso. Escolho não ser definido pelo meu passado, mas sim por quem eu decido ser agora. Os murmúrios da plateia aumentaram. Alguns pareciam se inclinar para a frente, como se quisessem absorver cada palavra. Joaquim continuou mais emocionante. Minhas cores não são apenas lembranças, mas uma celebração. Não vou me deixar aprisionar. Meu pai, minha mãe e eles me ensinaram a sonhar e lutar. E por isso, eu quero que cada um de vocês sinta a presença deles aqui. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem no ar. O silêncio na sala tornou-se denso, mas carregado de expectativa. Joaquim se dirigiu à pintura que retratava sua mãe. Ela é um símbolo de resiliência. A vida dela não foi somente dor, mas também vitórias.
Mesmo quando tudo parecia desmoronar, ela sempre encontrou um caminho. O velho homem, inicialmente cético, pareceu ponderar as palavras de Joaquim. Havia uma fragilidade e uma força nas afirmações do artista que criavam um impacto. Neste momento, Joaquim teve uma ideia. Ele se virou para os espectadores, a paixão brilhando em seus olhos. A vida é uma paleta de cores. E mesmo que inconscientemente eu tenha mumificado partes da minha história, hoje eu me recuso a deixar que essas partes me definam. O que importa não é o que foi, mas o que nós fazemos com isso. Foi quando, com um gesto amplo, ele começou a estimular aqueles ao seu redor a se levantarem, a se juntarem a ele na representação de suas próprias histórias. Vamos preencher esse espaço com os nossos desafios, nossas lutas, e acima de tudo com a nossa esperança. Maria se levantou primeiro, os olhos brilhando. Sim, é isso, Joaquim. Todos nós temos histórias a contar. Logo, outros começaram a se erguer, enquanto uma energia contagiante começava a tomar conta do ambiente. Mas, no meio daquela onda de apoio, o homem idoso ainda pairava, não se movendo. O fundo apático dos seus olhos desafiadores parecia sugerir que ele não estava tão convencido quanto os outros. Joaquim, sentindo frio na barriga, se perguntou: que sombra será que ainda está por trás daquele olhar? E posso eu, verdadeiramente, superar todas as minhas montanhas internas? A tensão aumentava, enquanto um novo silêncio se estabelecia. O que Joaquim acabará de lançar no ar poderia causar uma redenção, mas também poderia acabar por ser o ponto culminante de sua luta. Ele olhou profundamente nos olhos de todos presentes, a expectativa na sala agora era palpável. O que mais poderia ser revelado naquela noite? Nesse momento, um novo desafio emergiu. Ele sabia que era apenas o começo de uma jornada muito mais intensa e reveladora. Afinal, a luta não era apenas pela dor já exposta, mas talvez contra as cicatrizes que ainda não haviam sido tocadas. A plateia começava a vibrar com a energia de Joaquim. Ele sentia cada olhar e cada emoção que o envolvia como um abraço apertado. Mas ainda restava a sombra do velho homem, que permanecia impassível em sua posição. Joaquim focou nessa figura, a dúvida e a curiosidade se mesclando em sua mente. Por que você não se junta a nós? Questionou Joaquim com coragem que o surpreendeu. Aquela não era apenas uma pergunta, mas um convite. O que te impede de liberar suas cores? O homem idoso levantou lentamente os olhos, a intensidade de seu olhar era uma tempestade. Liberar? O que você sabe sobre prisões? As minhas não são visíveis na tela. Sua voz era um sussurro, mas cortou o ambiente como uma faca. Joaquim sentiu um frio percorrer sua espinha. A raiva, a dor, e principalmente a dúvida que o velho tinha eram tudo que ele conhecia bem. A resposta que viria a seguir exigia não apenas força, mas bondade e uma abordagem que nunca falhara com aqueles ao seu redor. Você está certo, disse Joaquim, dando um passo à frente. Eu não sei, mas posso imaginar. E posso ouvir. Cada um de nós tem uma batalha. Cada um de nós traz um fardo. Eu só quero entender o seu, se você estiver disposto a compartilhar. Maria, do lado, sentia o coração pulsar acelerado enquanto observava o diálogo se desenrolar. Olhou para o filho, admirando sua coragem, mas estava pronta para intervir se necessário. Aquele momento parecia estar pendendo em uma corda bamba. O velho homem finalmente se ergueu. Os seus olhos brilharam como faróis apagados sendo acesos pela primeira vez. Ele respirou fundo, hesitando, e então, como se uma avalanche de memórias tivesse se soltado, começou a falar. Você não entende. As minhas memórias são grilhões de ferro, eu vi coisas que ninguém deveria ver. A dor que carregamos nos marca para sempre. Sua voz, embora melancólica, tinha um peso que reverberava na sala. A plateia estava em um silêncio respeitoso, cada pessoa presa nas memórias que se entrelaçavam com as de Joaquim. Ele sentia que uma conexão se formava, uma ponte entre as dores, como se as tintas de suas histórias começassem a se misturar. Nos lugares escuros da sua alma, o que você faria para se libertar? Perguntou Joaquim, os olhos fitando o homem como um farol nas sombras. O velho hesitou, e um manto de tristeza envolveu seu ser. Eu não sei, eu só quero apagar as cores da minha história. Joaquim, então, em uma inspiração coletiva, começou a desenhar na tela em frente a eles, usando um pincel mais largo com cores vibrantes. Nós não apagamos, nós transformamos. Vamos usar essas sombras para dar vida às nossas histórias. Cada dor tem um aprendiz, cada luto, um retorno. Os espectadores começaram a se mover, alguns além do que esperavam, e gradualmente até o homem idoso começou a se arriscar, agitando uma paleta em suas mãos trêmulas, como se a simples ideia de colorir fosse um baluarte em meio ao caos interior. Mas enquanto a atmosfera se tornava mais leve, uma nova inquietação crescia dentro de Joaquim.
ele percebeu que havia algo mais profundo, quase escondido, nas palavras do homem. O que ele realmente temia? E seria essa luta interna o verdadeiro impedimento para a libertação de todos na sala? Com o coração disparado, Joaquim se deixou levar pela música do momento. Ele sabia que a noite ainda guardava verdades difíceis de enfrentar. Olhando o velho homem que começava a colorir o seu próprio pedaço de história, um novo pensamento o assaltou. Ainda algo não dito, algo que pode mudar o curso de nossas vidas ali naquela tela. E foi nesse ponto que ele teve um vislumbre de que a jornada de cura estava longe de terminar, mas que a transformação estava em suas mãos. Agora a pergunta era: quais segredos ressoariam em cada pincelada e quais sombras teriam que ser confrontadas agora? A resposta aguardava, como uma tempestade prestes a eclodir. O tom fervoroso da sala parecia vibrar com a coragem de Joaquim. Cada movimento da paleta nas mãos do homem idoso se tornava um gesto de vida. Havia um sussurro de esperança nas cores que começavam a se espalhar pela tela, mas ao mesmo tempo, uma nuvem de emoções pesadas pairava intensamente no ar. Desenhe você também, incentivou Joaquim, observando as mãos trêmulas do velho. Ele sentiu que não era apenas uma questão de cor. Era uma questão de libertação, uma oportunidade de romper as correntes que o mantinham preso a um passado doloroso. Mostre ao mundo que você carrega dentro de si. O velho homem hesitou, mas a expressão intensa de Joaquim parecia derreter a camada de gelo que se formara ao seu redor. Ele olhou de volta para a tela. A branquitude da tela se transformava em um espelho de suas memórias ocultas, quase como um eco de sua infância. As cores que observava eram não só vibrantes, mas também um convite ao perdão, à aceitação do próprio eu. Mas e se eu não souber? Perguntou ele, a voz embaralhada entre a vulnerabilidade e a determinação. E se o que eu trago não vale a pena? Maria, sempre ao lado de Joaquim, avançou um passo. O que você traz é tudo o que você é. Vale a pena sim. Cada história é única, cada dor tem seu valor. Pode ser a chave para a liberdade. Na plateia, os olhares se entrelaçavam, reforçando a energia crescente. As pessoas se apoiavam em suas próprias histórias, algumas com lágrimas nos olhos, outras com sorrisos que brilhavam através da dor. A atmosfera era de transformação, e isso alimentava Joaquim, fazendo seu coração pulsar com uma nova força. O velho homem finalmente começou a misturar cores na paleta. Primeiramente parecia hesitante, como se o pincel fosse uma extensão de suas ansiedades. Mas logo, em um momento quase mágico, um rubor de vermelho e laranja se entrelaçava com um toque de azul profundo. Aquela combinação, de alguma forma, parecia representar vida em sua forma mais pura. Pode ser que a verdadeira cor da minha história seja o que eu nunca permiti que se visse, murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Enquanto mais uma vez olhava para a tela. Joaquim aproveitou esse instante. Exatamente. Às vezes, o que temos guardado é tudo o que precisamos para colorir as páginas em branco da nossa vida. Ele apontou para outras pessoas na plateia, encorajando-os a se unirem. Vamos, todos vocês. O que você tem a dizer? O que sua alma gostaria de liberar? Enquanto essas palavras ecoavam, outras vozes começaram a emergir. O som das paletas tamborilando, risos nervosos, lágrimas sendo secas. Um arco-íris de emoções estava prestes a brotar daquela sala. Um senhor começou a falar sobre sua resistência à mudança, uma mulher compartilhou sua dor por um amor que se foi, e até mesmo crianças nas fileiras da frente desenhavam com um ardor inspirador. Mas, enquanto os novos relatos e cores se desenrolavam, a inquietação que Joaquim sentia não desapareceu. E se o verdadeiro desafio ainda estiver à espreita? E se as sombras que pensávamos já enfrentar estão profundamente enraizadas no passado de todos nós, esperando o momento certo para emergir? O ar estava quente, carregado de possibilidades, mas ele sentia que a tempestade que antes devia eclodir ainda não havia se dissipado. Uma nova conexão estava se formando, mas o que mais poderia ser revelado? O que mais a tela poderia contar? Com um misto de temor e expectativa, Joaquim observou que o velho homem começava a retratar um ponto central da sua história em meio à explosão de cores. O que surgiria ali? Aqueles elementos em conflito e reconciliação poderiam finalmente trazer à tona verdades há muito esquecidas e, quem sabe, libertadoras. Para onde essa correnteza de emoções os levaria? E o que ficaria em cada cor, cada traço daquela tela, que contarão não apenas suas histórias pessoais, mas a história coletiva de todos presentes? Perpassado por uma aura de urgência, Joaquim sentiu que o verdadeiro clímax estava prestes a acontecer. Joaquim respirou fundo. A atmosfera na sala era elétrica, cheia de expectativa. Ele olhou atentamente para o velho homem, que agora estava imerso em sua própria obra.
Cada movimento do pincel parecia revelar um fragmento de uma história não contada. O silêncio, antes desconfortável, agora era apenas um pano de fundo para a transformação que estava prestes a acontecer. O velho homem estava pronto para soltar suas correntes. Estou esperando o que virá à tona, pensou Joaquim, mas uma nova voz se destacou entre a multidão. Era uma mulher jovem com lágrimas nos olhos e um sorriso que iluminava seu rosto. Seu pai e sua mãe, eles estão com você. Eles não se foram, eles vivem na sua arte. Eu vejo isso. A empatia era palpável, e sua declaração parecia ecoar em muitos corações. A sala respirou coletivamente. O velho homem, balançando a cabeça, parecia refletir sobre as palavras dela. Joaquim aproveitou aquele momento. Vocês todos têm suas histórias. Cada um de vocês é uma paleta de cores e, juntos, podemos criar uma grande obra de arte que abrace nossas memórias, nossas dores e nossas esperanças. A energia na sala aumentou. Ele fez um gesto para que todos se aproximassem das telas. Gradualmente os convidados começaram a se levantar, e suas emoções se entrelaçaram em um grande movimento de união. Floresceu uma onda de cores e sorrisos. O velho homem não estava mais paralisado. Com cada pincelada que dava, as sombras de seu passado começaram a se dissolver, revelando cores mais vibrantes. Um laranja resplandecente e um azul profundo surgiram sob suas mãos, e Joaquim viu a transformação acontecer diante de seus olhos. Ele sabia que uma nova história estava sendo pintada ali, uma história coletiva de cura e superação. Olhos marejados de emoção e sorrisos de gratidão encheram o ambiente. A magia que antes era uma tormenta se transformou em um arco-íris de esperança. Eu não sou apenas eu. Somos todos nós juntos, Joaquim pensou, e pela primeira vez, sentiu que o peso que carregava parecia mais leve. Com o olhar fixo na pintura que se desenvolvia, Joaquim disse: cada cor que vocês estão adicionando é um grito de resistência. É a memória viva das nossas vidas, do que vivemos e do que podemos ser. As vozes começaram a ressoar, compartilhando histórias de dor e de alegria, e a cada relato mais cores surgiam. A sala se tornava um verdadeiro mural vivo. Pedro, cheio de energia juvenil, puxou mão da mãe e a guiou em direção a uma das telas. Vamos, mãe, junte-se a nós. Maria hesitou brevemente, mas quando viu o olhar confiante do filho, seu coração se encheu de coragem. Sim, vamos lá. E começou a ajudá-los a adicionar formas e cores que representavam sua própria luta e amor. Joaquim ficou emocionado ao perceber que sua família estava ali, unida, revelando suas próprias histórias. O velho homem finalmente terminou sua obra. Com tinta ainda nas mãos, olhou para Joaquim, que esperou ansiosamente pela reação dele. Você estava certo, ele murmurou, reconhecendo a profundidade da experiência que tinha compartilhado. Arcar com a dor do passado não me faz fraco, mas me fortalece. Sua arte é um espelho que não apenas reflete, mas transforma. O clima na sala havia mudado completamente. Já não era um espaço de julgamento, mas sim um santuário de compartilhamento e compaixão. As memórias enterradas antes silenciadas, agora dançavam, como se quisessem ser ouvidas. Joaquim sorriu. Ele sentiu que havia atingido o objetivo que sempre buscou. A beleza não se refere apenas ao que se vê, mas ao que se sente. Hoje pintamos mais do que memórias, nós colorimos o nosso futuro. Ele olhou ao redor, sentindo os olhos de todos sobre ele, e compreendeu que havia encontrado a sua verdadeira liberdade. O processo de criar arte agora representava uma jornada coletiva, onde cada pessoa era parte vital da pintura. As cores começavam a se misturar, formando um grande mural que contava a história de várias vidas. Vamos tornar isso uma tradição, um dos convidados sugeriu. Reunir-nos para compartilhar nossas histórias e criar juntos. A sala explodiu em aplausos e gritos de afirmação. Joaquim, Maria, Pedro e o velho homem estavam juntos naquela celebração, e ele sabia que tinha algo maior ao seu alcance, a chance de não apenas transformar a própria vida, mas de tocar o coração de muitos. Enquanto as luzes se apagavam naquela noite, Joaquim deixou o lugar com um coração cheio. Ele não estava mais apenas pintando sombras de memórias, mas estava criando um novo legado, um futuro vibrante onde as histórias de cada um poderiam brilhar intensamente. Ele olhou para sua família, mãos entrelaçadas e esperança nos olhos. A jornada de cura não terminaria ali, estava apenas começando. Agora, a mensagem que queria deixar era clara: vamos juntos. Não apenas para contar nossas histórias, mas para transformar a dor em beleza. Com isso, Joaquim sabia que a verdadeira arte estava em viver cada momento, colorindo cada dia com as histórias que compartilhamos. E você, está pronto para se juntar a essa jornada de transformação?
Então, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar outros a encontrarem essa mensagem. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final emocionante e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio e se juntar a nós nesta jornada incrível. Não espere nem mais um segundo.